precisa. Olá, eu sou Iramar Ferreira e este é o canal Verdades que você precisa saber. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre quem serão os governantes no reino de Deus. Em vídeos anteriores, vimos que um reino precisa de um rei. Vimos também que o rei no reino de Deus é Jesus Cristo. E sabemos que um rei, ele não governa sozinho. Então, quem governará com Jesus no reino de Deus? Se você tiver uma Bíblia, apanhe para que nós possamos considerar aí alguns textos juntos. O primeiro é o livro do Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 22. Lucas, capítulo 22, versículo 29. Esse texto diz assim, olha: E eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como meu Pai fez um pacto comigo. Jesus está falando de um pacto para um reino, ou seja, está convidando eles para participar com ele no reino de Deus. E ele diz assim, ó, assim como meu Pai fez comigo um pacto. Então, Jesus está ali fazendo com eles. Inclusive, ele diz a eles o que eles farão. No versículo de número 30, olha: a fim de que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino e se sentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, julgar a humanidade, de um modo geral. Então, aqui nós vemos que Jesus ele está falando com aqueles que estavam junto com eles ali, apenas os 12 apóstolos. Jesus não falou para uma multidão de gente, ele já tinha milhares de discípulos, mas ele falou apenas com os 12 apóstolos e não com todas as pessoas boas. Veja que interessante, né? Então quer dizer, quem irá governar com Jesus são apenas aqueles que Jesus escolheu e fez um pacto com eles. Aqui fala de 12 apóstolos, não é isso? Mas note, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, que esse número ele é representativo desses que estão aqui no capítulo 7, versículo de 4 ao 8. Note aqui, diz assim, ó, Apocalipse 7, versículo 4 ao 8, diz assim, ó: Então ouvi um número dos selados, 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulão, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Essas pessoas aqui foram escolhidas por Jesus através dos 12 apóstolos. Aqui está dizendo 12 tribos, cada apóstolo representava uma tribo. E cada um deles representavam também 12 mil, como mostra aqui, 12 mil de cada tribo. E eles, como Jesus disse, se sentarão junto com ele no seu reino, para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, julgar todas as pessoas do mundo. E quem garante aqui, talvez você pense, quem garante que isso aí que você está dizendo aconteceu no céu, ou vai ser no céu? Bom, Apocalipse de número 14, mostra ali que o apóstolo João, que escreveu esse livro de Apocalipse, ele tem uma visão, olha aqui, ó, capítulo 14 de Apocalipse, versículo de número 1 até o 4, nossa aqui, ó. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, ou seja, no céu, e com ele 144 mil que tem o nome dele e o nome do seu Pai escritos nas testas. Ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico diante do trono e diante
das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, interessante a gente analisar esses textos como um conjunto para ver a relação que há entre eles. Lucas 22, Apocalipse 7 e Apocalipse de número 14. Bom, qual é a prova de que é isso mesmo que irá acontecer, ou que esses aí irão reinar com Jesus Cristo? Bom, então apanha aí de novo a sua Bíblia. Vamos ver o outro texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Diz assim, olha, Apocalipse 5, versículo 9 e 10, diz assim: E canta um novo cântico, o Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com o seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E fez deles um reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Foi isso que Jesus combinou com eles, fez um pacto com eles. Então, eles reinarão sobre a terra. Não existe provas mais claras que essas. Além disso, Jesus disse que ele tinha outras ovelhas. Quando Jesus fez um pacto com esses, Jesus disse que tinham outras ovelhas. Chamou, inclusive, esses aqui de pequeno rebanho. Depois, ele falou a respeito da grande multidão, ou seja, da quantidade que haveria depois. Aqui no capítulo de número 10 do Evangelho de João, no capítulo 10. Aí o versículo de número 16, veja como ele se refere a ovelhas que não fazem parte daquele aprisco selecionado. Veja como diz aqui, olha, versículo de número 16 do capítulo 10 do Evangelho de João. Ele disse: E tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho com um só pastor. Quando ele diz, e tem outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, ele está falando do aprisco das ovelhas escolhidas para reinar com ele no céu. Então, esse capítulo nos prova que Jesus está falando de pessoas diferentes, de pessoas distintas, de grupos distintos. Veja aqui no livro de Lucas, capítulo 12. Volte um pouquinho aí. Lucas, no capítulo 12, versículo de número 32. Diz assim, olha, Lucas 12, versículo 32. Lemos aqui o seguinte no capítulo 12, 32 de Lucas. Não tema, pequeno rebanho, porque o seu pai se agradou de dar o reino a vocês. Note, ele fala aqui de um pequeno rebanho, se relacionando isso aos 144.000, que é diferente da grande multidão, ou seja, das outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Aí nós vimos então que ele fez um pacto apenas com os apóstolos, que é exatamente chamado, considerado esse pequeno rebanho em relação aos milhares de pessoas que serão salvos no mundo. Então, eles realmente são um pequeno rebanho. E se referindo aí, então, aos que reinarão com ele no reino de Deus. Essas provas são provas de que o reino de Deus, ele é um reino real, tem a sua sede no céu, tem o seu rei como sendo Jesus Cristo e tem também os seus ajudantes, que são pessoas escolhidas na terra, compradas na terra para reinar com Jesus Cristo.
Claro que isso também tem uma explicação por que pessoas na Terra existem os anjos que são poderosíssimos. Possivelmente, mais adiante, faremos um vídeo para explicar por que foi escolhido pessoas na Terra para reinar com Jesus e não anjos. Muito obrigado por prestar atenção nesse vídeo. Se ele te ajuda de alguma forma, de alguma maneira você tirou proveito dessa explicação, não se esqueça de se inscrever aí no canal, também de acionar o sininho e de deixar o seu like, tá bom? Logo nós teremos um outro vídeo aí para nos ajudar. Muito obrigado, até mais.